Olá, pessoal, amigos do basquete, boa noite para todo mundo. Hoje nós estamos aqui em mais um encontro, né? Fazia tempo que a gente não promovia esses encontros e hoje um encontro muito especial. Estou trazendo aqui o Zé Neto, o Neto que todo mundo já conhece, não preciso ficar apresentando, né? Neto que tem uma carreira brilhante aí no basquete e conhecido aqui por suas conquistas no basquete nacional, seleção brasileira, né, assistente da seleção brasileira masculina, campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos e agora da seleção feminina. Só que hoje nós não vamos falar de seleção brasileira, tá? Então não tem seleção brasileira. Hoje nós vamos falar da experiência do Neto no basquetebol africano, né? Que eu acredito, eu não lembro, sinceramente, não tenho certeza se algum outro técnico brasileiro já teve essa experiência anteriormente. Se teve, tudo bem, me desculpe, mas assim, recentemente, com certeza o Neto tá desbravando aí, né, o continente africano e levando, né, o nosso conhecimento e também aprendendo, com certeza, né, o conhecimento que é transmitido lá pelo basquete africano. Então, Neto, em primeiro lugar, boa noite, obrigado aí mais uma vez, né? Você está sempre disposto aí a conversar conosco, eu acredito que vai ser muito legal esse bate-papo. Não, eu que agradeço, Dante. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aí participando. Então, vai ser um bate-papo mesmo, né? Vamos contar aí as curiosidades, as coisas que estão acontecendo aqui nesse continente. Tem muita coisa interessante aqui acontecendo. E só para dar uma corrigida aí, Dante, recentemente, não sei se tem outros, mas recentemente teve o Barbosa, ele dirigiu a Ah, verdade, seleção de Camarões, né, verdade, masculina. Ele verdade, tem dirigiu por um razão. período a seleção de Camarões, ele disputou aqui, acho que foi uma qualificação também para o Afrobasket, e Camarões que é aí uma seleção aí que tem uma certa tradição aqui também, né, na África, Verdade, né? Se a gente for pensar aí nos camaroneses que estão jogando aí até NBA, o Pascal Siakam, o Embiid, são todos camaroneses, né? Então, verdade. tem assim, uma certa tradição no basquete. Acho que foi uma janela que ele foi como treinador de Camarões, foi uma janela que acabou classificando a seleção de Angola para o Afrobasket, mas daí no Afrobasket não foi ele que dirigiu, não. Beleza, bem lembrado então, Neto. Bom, Neto, queria que você começasse falando, né, como foi, né, essa sua aproximação, né, como foi o convite, enfim, como é que você foi parar em Angola? Bom, acho que na verdade, a minha carreira assim internacional e que despertou um pouco conhecimento, o interesse de algumas equipes aí fora do Brasil, ela começou em 2007, né, quando eu dirigi a seleção brasileira sub-19 no Mundial, na Sérvia, e que o Brasil foi bem, né? A gente terminou em quarto lugar, meio que de uma forma surpreendente. A gente teve o Paulão Prestes como cestinha e reboteiro do campeonato. A gente tirou a Austrália do Pat Mills. Essa geração foi uma geração muito forte, né? Que tem muitos jogadores de André Jordan dos Estados Unidos, Stephen Curry, é, na França, Nicolas Batum, Anjinka, Edwin Jackson, que foram jogadores importantes. E da Austrália, que a gente bateu a Austrália, que a gente classificou para a semifinal, nós ganhamos da Austrália, foi por um ponto, uma bandeja no último segundo do Cauê, mas não foi do Cauê Borges, do Cauê Freitas. Ele fez uma bandeja, a gente acabou ganhando, ficando entre os quatro, e tirou a Austrália, que estava invicta na competição, e tinha o Patrick Mills, né, que hoje joga aí, tá no Brooklyn, né, sempre foi aí do San Antonio, mas agora ele foi para o Brooklyn, e então foi a hora que abriu um pouco o mercado internacional, assim, para mim. E ali tive alguns convites, mas acabei não aceitando, porque eu tinha um compromisso com a seleção, né? E também depois eu já fui contratado pela Ubra. E aí comecei a fazer uma carreira, estava iniciando uma carreira ainda no Brasil. E aí foi onde começou essa trajetória, né? Fui para a Ubra, depois acabei ficando um tempo no Palmeiras, depois fui para Joinville, depois Flamengo. Aí no Flamengo já com acho que com várias competições internacionais que o Flamengo jogou e a gente acabou tendo um êxito ali também.
tive muitos convites para sair do Brasil, mas acabou que eu não aceitei porque eu tinha o contrato com o Flamengo e também estava com a seleção. Inclusive, tinha uma proposta para dirigir a seleção de Porto Rico, que foi para o Pan-Americano 2015 de Toronto. E que depois eu não aceitei, porque tinha ficado já com a seleção, até tinha uma conversa, né, que depois ia ter uma continuidade desse trabalho, então eu não aceitei ir para lá. E aí quando eu continuei, fiquei no Flamengo, e aí quando eu saí do Flamengo, eu falei, bom, agora sempre quis, né, ter uma carreira assim internacional. Falei, bom, agora eu posso arriscar, né, essa carreira internacional. Foi quando eu fui para o Japão, aceitei um convite para o Japão, e quando você sai assim para fora do Brasil, dirigindo, o Carlão sabe disso, aí o Carlão também teve um tempo aí fora do Brasil, que abre um pouco o mercado, né, para a gente. Então, acabou abrindo um pouco o mercado para mim, tive convite de outros países, e depois eu estava acertando para ir para Holanda, mas para fazer um trabalho mais com a formação, né? Ia fazer um trabalho de desenvolvimento junto com a Federação Holandesa e o Comitê Olímpico Holandês. E eu estava acertando isso com eles, estava praticamente certo já, quando veio esse convite de aqui de Angola, para eu poder dirigir o time e que ia jogar uma competição importante, que era a Ball League. Então, o que me atraiu muito para vir para cá e que também atraiu o time de investir e contratar um técnico assim como eu, né, que estava aí no mercado, mas que também tinha uma carreira internacional. Acho que o título da Intercontinental me ajudou muito, né? Quando a gente ganhou a Intercontinental com o Flamengo, abriu demais o mercado assim para mim a nível internacional. E aí eles fizeram essa proposta, eu acabei aceitando, justamente pela Ball, que é uma competição que ela é de continente, é como se fosse a Champions, né? Champions América, Champions Europa, e é também uma competição da FIBA aqui, só que na África, quem faz toda a gestão dessa competição é a NBA. Então a NBA veio com essa proposta para ela fazer toda a gestão dessa competição, que era uma competição africana de clubes. Isso para mim foi interessante. Falei, pô, vou jogar uma competição internacional, então acho que para mim é interessante. E foi quando eu aceitei e acho que foi bacana porque coincidiu de como as equipes ainda não estavam treinando aqui, né? Só o Petro que é a equipe que eu estou trabalhando, ele ia ter uma janela da FIBA. Então, como a única equipe que estava treinando aqui era o Petro, a federação ela pediu para que nós fôssemos representar a seleção numa janela da FIBA. Então, nós fomos como seleção. A gente foi como seleção para para jogar a primeira janela, a minha equipe. Eu fui como treinador, que foi em Camarões, em Ruanda mesmo, foi em Ruanda essa primeira janela. E aí a gente praticamente classificou a equipe para jogar o Afrobasket, mas ainda tinha mais uma janela. Nessa segunda janela da FIBA, né, de seleções, aí já tinha as equipes treinando, já tinha começado o campeonato, e a federação pediu para que eu continuasse, né, como treinador da seleção, agora já como seleção mesmo. Eu aceitei a proposta de continuar, até porque o meu clube também pediu, porque a maioria dos jogadores eram do meu clube, então era interessante para que a gente pudesse jogar essa competição internacional dentro da metodologia que a gente joga. Era uma competição internacional que prepararia a gente para essa ball, que era o foco da equipe. E aí foi que eu fui para lá, a gente teve uns resultados muito bons também, a gente acabou vencendo, por exemplo, o Senegal, que é um time que há muitos anos Angola não vencia, a gente venceu bem, conseguiu classificar e classificou a equipe para o Afrobasket. Eles fizeram a proposta para eu continuar, mas aí ia coincidir, né, com o feminino aí do Brasil e eu tive que declinar, tive que sair da seleção e fiquei só com o time aqui. Então foi mais ou menos isso, foi um pouco dessa trajetória. Eu acabei jogando aqui com o campeonato tanto nacional quanto alguns torneios. Jogamos essa Ball League também, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que é essa Ball League. E acho que foi interessante, foi uma fase importante que
eu acho que o que aconteceram nesses últimos meses, né, de pandemia, vamos dizer assim, eu acho que eu tive a oportunidade de fazer, acho que talvez tem muitos treinadores que não fizeram a carreira toda, né? Porque eu tive a oportunidade de dirigir duas seleções, que foi a do Brasil e a de Angola, em dois naipes diferentes, masculino e feminino, em dois continentes diferentes, né? Na América e na África, jogar um campeonato nacional masculino, né? Ser campeão invicto, a gente foi campeão invicto aqui em Angola, e jogar um torneio também de clubes continental, né? Que foi a Ball League, onde a gente conseguiu o terceiro lugar. A gente acabou perdendo, resumindo, a gente perdeu um jogo só na época, na temporada toda, né? Já vou confundindo um pouco as palavras. Na temporada toda a gente perdeu um jogo só, que foi essa semifinal, que foi para o time do Egito, Zamalek, que foi o campeão, que inclusive eu acredito que vai jogar Intercontinental aí também, que o Flamengo vai jogar, né? Que eles vão fazer agora, a ideia é justamente fazer o campeão da África, o campeão da Ásia, da América, para jogar Intercontinental. Muito bom. Só para registrar aqui, ó, o Diego está aqui com a gente. Fala, Diego. Grande Dante, boa noite. Boa noite a todos na sala. Com um detalhe, hein, gente? Hoje é aniversário do Diego, viu? Olha aí, ó. Ele prometeu... Fazendo 28 anos hoje. 28, tá bom. De basquete não, né? Ia falar de idade, né? É aniversário de idade ou de profissão? Mas obrigado, Dante. Obrigado pelo convite. Inclusive, o Diego está prometendo, quando ele vier para o Brasil, ele vai pagar um jantar para todo mundo que está participando aqui do Zoom, tá? Olha aí, tá certo. Se bem que o Neto falou que você não abre a mão nem para dar tchau, mas tudo bem, pô. Não, olha aí, isso é mentira dele. Muito bom. Eu sou uma pessoa econômica. Ah, certo. Perfeito. Beleza. Eu anotei algumas coisas, mas, gente, vocês fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer alguma palavra, alguma pergunta, pode fazer. Ô, Neto, então, tudo bem, né? Você foi aí para Angola, eu queria saber o seguinte, né? Qual era a expectativa que você tinha e o que você encontrou? Né? Qual era a expectativa e qual é a realidade? Bom, a expectativa, assim... Isso aí são 5 horas de live, só essa pergunta, viu? A expectativa, Dante, primeiro que assim, foi um momento delicado, né? Que era a pandemia. E acabei vindo mesmo durante a pandemia, porque existia realmente já agendada essa competição, que era da Ball, até porque foi no formato de bolha e eles fizeram a mesma bolha que fizeram em todas as competições de NBA. Inclusive, estavam as mesmas pessoas que criaram as bolhas de Orlando, de Miami, a bolha da D-League, eram as mesmas pessoas, os médicos que que operaram todas essas bolhas eram os mesmos que estavam aqui. Foi uma gestão da NBA assim, exatamente, eles mudaram as equipes, né? Então, foi o mesmo formato, o mesmo protocolo, a gente fazia às vezes 2 exames por dia, e foram 30 dias e nenhum caso. Nós jogamos 30 dias e nenhum caso de Covid, mesmo durante a pandemia. Então, a expectativa, é claro, a gente estava muito ilusionado, né, com essa competição, por ser NBA, e a gente começou a ter, antes né, a NBA começou a fazer algumas sessões de Zoom, né? Cara, e de repente a gente estava fazendo Zoom com o Popovich, com o Steve Kerr, cara, esse negócio não é qualquer coisa, entendeu? Era um Zoom fechado só para os participantes da Ball, com essas pessoas, vice-presidente da NBA, falava de todas as coisas, o árbitro que era o top lá, fala, cara, não é qualquer coisa, é um negócio que eles estão fazendo sério. Então a gente veio com muita essa expectativa de jogar essa competição. Mas é claro, a gente conversando com as pessoas, sabia de uma realidade aqui, né? É um país que é complicado, é um país que tem uma diferença social gigantesca e um custo de vida altíssimo. Existe muita miséria por conta disso, né? Então, o aspecto social a gente já veio meio que preparado para poder, assim, sabia que não ia ser fácil. Mas, pô, as condições que a gente tem do time, da onde a gente vive, né, da onde a gente mora, cara, é muito boa mesmo, assim. A gente joga num ginásio que é todo climatizado, com ar-condicionado, piso flutuante,
sempre das melhores condições. Então, a gente meio que é um oásis aí no meio do deserto. Mas a gente sai, só o caminho... Esses dias eu estava falando para o Diego, eu falei, cara, se a gente pode convidar alguém e falar assim, cara, você quer ver alguma coisa que você nunca viu na sua vida? Vamos dar uma volta no quarteirão, 5 minutos. Cara, você vê coisas que você nunca viu na sua vida. Então, tem que ter um pouco, assim, também de estar preparado para ver algumas coisas que são bem delicadas. Mas acho que a gente tem muito foco no trabalho, tudo, e a gente conseguiu alinhar um pouco nessa expectativa que a gente tinha com a realidade. É um processo, acho que foi interessante também quando a gente foi para a seleção, porque a gente teve um contato muito grande com a federação, né? Com os gestores da federação, aqui eles chamam de federação, que é a Confederação do Brasil, é federação aqui. Então, a gente teve um contato bom com eles, que a gente foi passando algumas ideias também para eles. Então, eles foram vendo assim e abrindo um pouco mais também a cabeça, que era muito complicado. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira temporada que teve estatística online. Por quê? Porque eu fiz um contato da pessoa da federação com o Regis, que é o que faz as estatísticas aí da federação, da Paulista, né? Também da LBF, tudo que ele tem ele faz esses campeonatos brasileiros todos. Eu fiz esse contato e ele conseguiu, através desse contato, colocar aqui no campeonato daqui essa estatística online. Foi a primeira vez que teve, nem tinha isso. Então, acho que foram muitas coisas que foram acontecendo que a gente foi alinhando. Isso foi também um estímulo para a gente, porque a gente estava conseguindo fazer algumas coisas diferentes. Eu acho que essas coisas ajudaram muito. A gente acabou ganhando de uma maneira muito convincente aqui, né? A gente jogou, por exemplo, a final, a gente ganhou, era o melhor de 5, a gente ganhou de 3-0, mas a primeira partida foi 30 pontos, a segunda partida foi 40, né? Com uma equipe que estava jogando a final. E não era porque era equipe fraca, era pela maneira como a gente estava jogando e o jeito que eles jogam. Acho que foi a mesma coisa que aconteceu na seleção. A seleção não ganhava de Senegal há muito tempo, e pela maneira como a gente jogou, pela a metodologia que a gente estava usando, a gente ganhou de 30 pontos do Senegal, né? Então, acho que foi E o Senegal, um fato até curioso, né? Foi o Senegal que acabou tirando agora Angola do Afrobasket. Então, foram umas coisas que foi motivando também, né? Apesar de ser difícil, de ser complicado, mas a gente foi muito bem recebido. A diretoria do clube, cara, não sabe o que faz para a gente poder se sentir bem. Às vezes a gente fica até um pouco inibido, assim, porque eles tratam a gente muito bem, assim, muito bem mesmo, sabe? Não deixam faltar nada. Acho que são coisas que vão motivando a gente para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Então, Neto, pegando um gancho aí, né? Você falou de toda essa estrutura. Como é que é a questão do investimento aí? O investimento é alto? Os jogadores, no caso, são jogadores profissionais? Tem jogador estrangeiro? Como é que funciona isso? Dante, é uma coisa assim surreal. Primeiro que assim, o basquete aqui em Angola, ele é como futebol, e também porque tem um certo protagonismo, né? É o país mais vencedor da África. Então tem essa cultura de basquete aqui. Então, por exemplo, eu saio na rua, todo mundo é como se fosse o Renato Gaúcho saindo aí. É muita gente que se conhece, que sabe, senta nos lugares, todo mundo aí, coach, mister, para lá, para cá. Então, é assim, eles até pedem, né, para que a gente não saia muito assim, sozinho, principalmente à noite. Eles pedem para a gente tomar cuidado, não que tem violência, mas até por uma questão de muito assédio, de ficar pedindo as coisas. E aqui tem muita miséria, então tem muita gente que pede, e eles acham isso uma coisa chata. Então, tem isso mesmo. E agora, cara, é a melhor, uma das equipes que mais investe aqui, né? Então, tem um investimento alto, muito alto, muito alto. Coisa que, assim, que acho que o investimento que eles têm aqui, acho que, não sei, acho que no Brasil seria, acho que um dos maiores investimentos também. Então, eu acho que eles fazem isso, tem estrangeiro sim, todos os jogadores são profissionais. Mas é só a sua equipe ou todas as outras também investem, né? Tem umas 3, 4 equipes que investem bem, A minha a minha e uma outra deve ser as que investem um pouquinho mais, mas todas investem bastante, todos são profissionais, e ganham muito bem. Os jogadores aqui ganham muito bem, muito bem. Ponto de ter jogadores assim, que já chegaram a fazer contrato de $1 milhão a temporada.
sabe? Então, é muito dinheiro mesmo que eles têm, porque tudo dinheiro aqui é do petróleo, né? É dinheiro muito do petróleo, o exército, né? Que também sustenta aqui, as equipes têm muito dinheiro, algumas outras equipes, então tem bastante dinheiro aqui sim. Acho que é por isso também, não é à toa, né? Que a NBA está investindo aqui na África, né? Acho que não é só pelo fator de ter jogadores africanos jogando nos Estados Unidos em todos os níveis, né? Você procurar NCAA, se você for ver NBA, se você ver WNBA, se você olhar aí, são muitos. Não vou nem falar da Europa, né? Europa aí muitos jogadores africanos, até porque, por exemplo, na Espanha, eles têm uma lei lá, né, que é o Tratado de Cotonou, que o jogador africano ele não é considerado estrangeiro. Então, tem muitos jogadores africanos que vão jogar na Espanha porque eles não são considerados estrangeiros. Então, abre a vaga também de estrangeiros se eles quiserem trazer outros jogadores. Por exemplo, o Tavares, né? O Tavares é de Cabo Verde. Jogou agora o Afrobasket por Cabo Verde. Né? E o Tavares tem, por esse tratado de Cotonou, ele não é considerado um estrangeiro. Então, acho que são várias situações que está abrindo bastante assim o mercado africano e tem recursos, sim, tem recursos. Apesar de ser assim, é complicado. Onde a gente joga, né, o ginásio que a gente joga, pô, é um ginásio que eu acho que não tem no Brasil. No Brasil, acho que não tem, que é a arena onde a gente joga aqui. E é muito interessante assim as condições, mas até você chegar na arena, você vê algumas coisas que realmente são chocantes. É um desequilíbrio muito grande. Luciano levantou a mão e queria fazer uma pergunta. Vai lá, Luciano. Salve, gente. Boa noite, Neto. Boa noite, Dante. Não gosto de deixar o Dante falar sozinho, então. Pô, estava pensando no contexto social, e nós que somos mais antigos, século passado, além da gente ver o desnível entre o Brasil e o resto do mundo, apesar da gente ver o nosso talento, a gente sempre atribui um pouco assim, mas nós somos um país subdesenvolvido, tudo aqui é difícil. Veja lá como os americanos têm tudo, tem escola, tem... E aí foi passando isso, passamos de século. Hoje qualquer país tem alto rendimento, não é difícil de fazer, independente dessas questões econômicas. Mas há pouco tempo nós também vimos que a gente não evoluiu muito nas bases, né? A gente continua vivendo das federações e o basquete de verdade. A gente vê o basquete brasileiro, o basquete federativo, né? O basquete não consegue ver os outros contextos. Como é aí, para não falar mais do Brasil, como é em Angola? Quer dizer, a escola tem esporte, as crianças praticam diferentes modalidades ou o acesso é meio que vindo do subdesenvolvimento que a gente ainda está vivendo por aqui, sei lá. Muito interessante sua pergunta, muito interessante mesmo, porque a gente tem visto, assim, é uma coisa impressionante. A gente, assim, os clubes fazem categoria de base, mas é uma condição muito precária, muito mesmo. Então, por exemplo, a minha equipe, que é uma equipe que tem um investimento alto, né, a gente tem jogadores que eles recebem de categoria de base para eles poderem, é uma ajuda de custo. Mas, cara, tem muitos que muitas vezes eles vão pelo lanche que eles dão depois. Cara, é um negócio assim, é chocante, sabe? É uma coisa assim que você vê jogadores, cara, que você fala, cara, isso aqui não tem em muitos lugares, né? Eu tô pegando alguns jogadores da categoria de base também para treinar comigo, porque é um potencial gigantesco, mas eles não têm esse trabalho de categoria de base. A federação mesmo, ela não tem um trabalho com isso. Para você ter uma ideia, eles desistiram de ir no campeonato sub-16, o africano sub-16, porque eles queriam economizar para ir para o Afrobasket adulto. Então, a mentalidade também não é uma mentalidade de desenvolvimento. Então, a gente que está colocando isso agora, por exemplo, o clube que eu estou agora está contratando um técnico espanhol para trabalhar só com a base na parte de coordenação. Então, ele vai colocar, porque é cada um de um jeito. Ó, eu fui agora, o clube teve agora uma jornada científica, e eu fui participar, fui dar uma palestra lá. E antes da minha palestra, foi a palestra de uma que é coordenadora dessa área. E ela falou que, imagina, eu estou falando do clube, que é um dos clubes que tem mais investimento, né, que é o meu clube.
são 63, né, Diego? São 63? São 63 treinadores de todas as modalidades. 63. Grande. 8 formados. 8. Todos os outros ou são ex-atletas ou são pessoas que foram trabalhando com isso de começar a ensinar e tal, voluntário, e acabou ficando lá. Então, olha só como que é. Eu estou falando isso no clube que eu trabalho, que tem essa capacidade, se imagina nos outros, entendeu? Então, é complicado. Aqui não tem essa cultura do técnico profissional, do formado, do curso de treinadores. E agora eles estão começando algumas coisas. Tem a associação de treinadores aqui que está fazendo um negócio bacana. Até esse final de semana teve. Eles chamam eles fizeram uma capacitação para os monitores. Esses monitores são pessoas que querem trabalhar com os trabalhos da periferia. Aqui o que mais tem é periferia, né? E é assim, você está andando, do mesmo jeito que no Brasil você vê o pessoal jogando com 2 tijolinhos ali o futebol, eles têm uma tabelinha que eles jogam basquete na rua. É assim, você está andando, você vê ali na terra, porque são as coisas assim, na terra mesmo, eles levantam ali um negócio, colocam ali uma cesta e eles jogam. Então é uma coisa muito assim, que você vê que é cultural o basquete, mas é precário a formação, o atleta mesmo, muitos atletas, por exemplo, um dos atletas que eu estou pegando para treinar comigo é um menino que tem 19 anos, ele tem 2,5 metros, 2,6 metros, é um lateral. Pô, assim, eu olho e até falei agora que fui lá na Summer League, eu falei, cara, esse moleque aí, se pegar ele, pode pegar e investir, que é tipo um Kevin Durant, entendeu? Porque, cara, salta bem, tem um bom lançamento, um bom arremesso, defende bem, longilíneo, atlético. Esses dias ele não foi, outro dia ele não foi. O que aconteceu? Aqui eles chamam paludismo, né? Que é malária. Tá paludismo. Então, assim, acontece muito. E por que acontece a malária aqui? Porque a condição que eles vivem. Então, eles vivem perto de lugar onde tem esgoto, essas coisas, tal, vai o mosquito, entendeu? Então, acontece muito isso. Então, acho que assim, e é normal. Mas o fulano não veio por quê? Paludismo. Então, aqui o paludismo é uma coisa que é normal para ele, sabe? E você vê, é malária, cara, é um negócio que é complicado. Então, eu acho que falta ainda esse trabalho aqui, mas, cara, é impressionante. Eu fui nos treinamentos do Sub-16, no Sub-15, Sub-14, é impressionante. Você olha, você fala, cara, isso aqui tem que fazer alguma coisa com esses moleques. Mas não tem essa cultura, Luciano, não tem essa cultura do ensinar, do formar. Tem um pouco desse trabalho com a associação de treinadores que eles fazem, mas eu acho que ainda precisa ser um pouco mais. Tomara que ter o alto rendimento acelere isso, não demore tanto como num país subdesenvolvido. Mas eles já estão sofrendo com isso, sabe? Já estão sofrendo. Como eu falei, jogador, né? Não tem por alto rendimento. Exatamente, porque o que acontece? E eles agora estão começando a se ligar um pouco nisso. Por quê? Angola é o país que mais venceu o Afrobasket, o continente. São 11 títulos, né? Só que já tem um tempo que não ganha. Já tem um tempo que não ganha. As últimas competições nos últimos anos, o último que eles ganharam foi em 2013. E depois não ganharam mais. Muito tempo. E mesmo assim, depois de 2013, antes de 2013, eles também já não tinham ganhado o outro. Então, assim, já faz bastante tempo que eles não ganham, né? Agora mesmo eles terminaram em 6º, né, no Afrobasket. Então, por que está acontecendo isso? Porque os jogadores estão ficando velhos, estão saindo e não está tendo reposição. Né? E a gente está vendo, por exemplo, o crescimento de Nigéria, Senegal, Mali, agora mesmo, Cabo Verde, com jogadores que acabam se internacionalizando, como o caso do Tavares, né, que já faz uma diferença gigantesca. Ele faz diferença no Real Madrid, cara, não vai fazer diferença aqui, entendeu? Então, acho que tem que fazer realmente esse trabalho. Acho que se fizer, eu acredito demais que a África, e eu acho que a NBA também está vendo dessa forma. Se a África ela conseguisse desenvolver de uma maneira coletiva o basquete, eles conseguirem se tornar o basquete coletivo, cara, é
impressionante a capacidade que eles têm. Eu, quando dirigi em Angola, que eu fui nesses torneios aí, que eu vi as seleções, é impressionante a capacidade que eles têm, atlética. Tem coisa que eu ficava assim, eu demorava até um pouco para voltar para o jogo, de ver assim o cara pegando um rebote, quase batendo a cabeça no aro, entendeu? E as habilidades que eles têm. Mas é complicado porque já não está sendo mais suficiente. O Neto, até aproveitando essa tua fala aí, queria emendar com o Diego e perguntar um pouco sobre esse aspecto, né, Diego? O aspecto físico, atlético, de habilidade desses jogadores aí. Queria que você falasse um pouco sobre esse quadro aí dentro do basquetebol africano, de Angola especificamente. Então, Dante, bem como o Neto já mencionou aí, aqui quando nós chegamos com muitas expectativas, né? E você vê pelo perfil do jogador africano, do angolano, quando nós chegamos aqui, como eu costumo falar, só tem Ferrari, só tem cavalo puro sangue, não tem outra coisa não. É assim, é assustador. São todos potentes, fortes, rápidos, mas geneticamente, apenas por genética. Então, o nível de treinamento deles é muito baixo. E as referências que ele tem são muito baixas também, de treino. Então, eles poderiam ser muito mais fortes, muito mais intensos, mas eles perderam esse gap que o Neto falou, depois dos 11 títulos africanos, eles jogam basquete que não existe mais no mundo, entendeu? E isso foi um grande diferencial para a nossa equipe. A forma tática que nós jogamos, a forma que eles correm na quadra, a dinâmica do jogo, o cuidar da bola, entendeu? O sair em transição, defender. Isso a gente mudou um pouco o estilo deles, assim. Ficou meio que um europeu brasileiro, né? Mas, assim, eles têm muita qualidade física. Mas o que eu converso diariamente com eles é que, se eles mudarem a cultura de treino deles, aumentar o sarrafo, porque é muito difícil, Dante, você chegar aqui apenas com palavras para dizer assim, ó, você precisa fazer isso para você melhorar. Porque o jogador, o atleta, ele só muda quando ele, literalmente, ele vê. Ou então quando ele percebe que algo mudou dele por alguma coisa. Mas para ele mudar, ele precisa fazer. Ou então ver alguém fazendo, entendeu? Então, por essa dificuldade de cultura da formação, eles não têm o hábito de escutar os formadores, os treinadores, porque aqui quem joga bem ensina, entendeu? Quem foi um bom atleta ensina. E é muito difícil isso, a gente está mudando isso aí. E já tem muita gente que acredita muito na gente. O ano passado eles já ficaram diferentes, então esse ano está sendo um ano bem melhor. E eu acho que será uma temporada muito mais proveitosa para a gente. A gente vai conseguir fazer muito mais coisas do que a gente chegou com expectativa no passado, que mesmo não realizando tudo, a gente já foi uma equipe muito diferente aqui, muito diferente. E todos viram que foi um basquete diferente, com intensidade, com qualidade, a forma que joga. Então, assim, mas se Angola fizer uma estrutura, uma organização, que a gente cansa de falar aqui, para captação, o treinamento, e os atletas, se eles tiverem referência de algum atleta que treina muito, que já fez, que esse basquete de Angola vai ser top do mundo, com certeza absoluta. Com certeza. Porque eles têm habilidade, eles têm condições técnicas, eles conhecem do jogo, eles gostam de jogar basquete, eles têm um físico impressionante, mas eles falta referência e foco para o que fazer, entendeu? Como é que é o processo de treinamento aí, Diego? Treinam como aqui no Brasil, por exemplo, 2 vezes por dia, todos os dias? Não. Como é que é isso? Agora que a gente está treinando um pouco 2 sessões diárias, chama aqui do bidiário, né? A gente chama aí 2 treinos, ou treinamento, 2 sessões, eles chamam aqui o bidiário. Eles não têm nem cultura, Dante, nem tem estrutura para aguentar esse volume de treino. Nós tentamos, assim, mas houve uma rejeição e o corpo da equipe
a resposta biológica deles é muito ruim. Eles, assim, cansam mesmo, não conseguem, o treino fica ruim, perde muita qualidade. O que é que a gente faz? A gente diminui o volume de treinamento de quantidade e a gente foca muito na qualidade do treinamento. Então, esse ano a gente está colocando bidiário. O ano passado, a maioria dos treinos, a gente colocou uma sessão por treino, mas, assim, eles ainda não aguentam, não tem estrutura para isso ainda, entendeu? Até porque eles iam na força, treinamento de força, na musculação. Quando eles iam na musculação, eles iam para quê? Para dar aquela treinada que a gente fala que é bater o cartão, né? Vai lá, faz um exercíciozinho assim. Eles não iam para treinar força, porque para treinar força você precisa fazer força, entendeu? Então, mas é diferente da referência que eles tinham. Não, vou fazer aqui na boa, não, na boa não, na boa não é força, entendeu? E agora estão treinando. A sobrecarga é muito maior, mas muitos já viram que se eu fizer isso, realmente eu vou ficar diferente. Então, assim, para a gente é um aprendizado diário. Muito bom, e eu tenho a felicidade de compartilhar isso com o Neto, a gente conversa bastante, a gente troca muito, tem um feedback, cada um dá um feedback para o outro, é melhor fazer assim, vamos fazer assim, e eu acho que isso é a grande chave do sucesso da gente. Uma coisa interessante, Dante, é que, completando o que o Diego está falando, é que além disso também, eles não têm uma estrutura mental, eles não têm muita ambição, sabe? Por quê? Eles ganham muito bem aqui. Então, tem muitos jogadores aqui que poderiam estar jogando na Europa, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eles têm capacidade para jogar. Mas se eles forem para a Europa, eles não vão ganhar o que eles ganham aqui. E aqui eles vivem de uma maneira diferente. Eles são diferentes aqui. Aqui eles são milionários, vamos dizer assim. Eles vivem aqui de um jeito milionário. Entendeu? Eles têm tudo que muita gente não tem, ou a maioria não tem. Tem os melhores carros, as melhores casas, as melhores condições, vive bem demais, tem tudo protagonismo. Para que ele vai sair daqui para a Europa para ganhar menos e não ter essas coisas? Então, eles não têm essa ambição. Então, eles acabam... Tudo é muito sofrido, né? Então, mas fazer para quê? Tá bom assim, entendeu? Então, a gente está tentando mudar um pouco isso também, porque agora a gente já não quer mais ganhar um angolano, a gente quer ganhar a bola. E quando a gente fala de ganhar bola, a gente, por exemplo, o ano passado nós ficamos em terceiro, nós perdemos um jogo que foi para o Zamalek, que é o Zamalek, é o do Egito, né? E jogou a final com o time da Tunísia, que é o Monastir, que é a base da seleção da Tunísia. Tava praticamente todos os jogadores que jogou com o Brasil, contra o Brasil no pré-olímpico, né? Que foi a chave do Brasil, eles estavam lá. Inclusive, até na época eu passei algumas coisas pro Petrovic, que ele tinha me pedido, e como a gente estava lá, então tem muita informação de jogadores que eu acabei passando para ele. Mas é a base. Então, eles chamam essa aí a África Branca, né? Porque é bem diferente, né? Quando você pega lá Egito, Tunísia, já fica bem diferente mesmo as situações. Até porque estão mais próximo da Europa, já tem muita influência lá. Então, tem que mudar essa mentalidade. Então, acho que além da gente colocar aí essa ideia, a gente não pode também pressionar, porque a cultura deles não é uma cultura que vai suportar isso, como o Diego falou. Principalmente não é só fisicamente, porque eles nunca treinaram assim, mas também é mental. Fala, pô, mas para que eu vou fazer isso? Então, tem que ir pouco a pouco, né? Falar para eles que ganhar a bola é diferente. E agora que eles foram para a bola e viram, opa, é diferente, né? A gente vai aqui, viver nesse mundo aqui, é diferente, né? Até tem um jogador que para mim é um super talento aqui, que ele pode jogar. Eu falei para ele, cara, você podia estar jogando lá na Summer League. Eu fui lá na Summer League e eu vi, você podia estar jogando. Ele é mesmo? Mas será? Eu falei, cara, você poderia, você quer? Ele, sabe, quando não tem muita ambição, assim, para eles é complicado. Então, é esse trabalho também que a gente tem que fazer, sabe? É um trabalho meio que também cultural e colocando pouco a pouco, e não pode ter tanto choque, porque eles já são naturalmente, eles já têm meio que assim uma defesa, uma autodefesa, pô, esses caras aqui estão vindo aqui diferente e tal. Então a gente tem que ir pouco a pouco, mas acho que a gente está conseguindo, tem tido bons resultados, acho que é uma coisa que é motivante para a gente também. Ô Neto, como é que é a... Oi, Túlio, eu vou só fazer uma perguntinha e já passo para você, tá?
Como é que é o staff aí, Neto? Como é que é composta a tua equipe, a comissão técnica? Então, a minha comissão técnica, quando eu vim para cá, a diretoria, eu fiz uma reunião com o presidente, né, com o vice-presidente, que é o responsável pelo basquete aqui, com o GM, e eles falaram para mim, falaram que aqui você pode fazer o que você quiser. Você tem carta branca e nós vamos fazer o que você pedir para a gente. E realmente eles estão sendo muito fiéis a isso. Então, a gente começou, ele já tinha um staff que era um staff bom, mas a gente está conseguindo deixar ainda melhor. Hoje, eu tenho 2 assistentes que ficam direto comigo, né? 2 assistentes. O Diego já tem um outro preparador físico também que fica com ele, também um assistente dele, que também trabalha diretamente com a equipe B, né? Aí a gente tem 2 fisioterapeutas que ficam direto todos os treinos, 2 fisioterapeutas, o médico, a gente tem o GM, a gente tem um estatístico que fica com a gente também para todo o serviço que eu preciso de estatística, eu tenho essa pessoa. Tem uma pessoa que ele filma para mim todos os treinos, também me dá todo o material de filmagem de todos os treinos, jogos, se eu preciso de alguma outra coisa, ele vai atrás. Eu tenho o roupeiro, o mordomo aqui, né? Que ele também cuida de toda essa área. Tem serviços gerais, que acaba ajudando muito também na estrutura, limpeza e tudo mais, assim. A gente tem um administrativo também, que é específico do basquete, que é um diretor administrativo do basquete, que ele fica muito mais também voltado para a área do masculino, né, do adulto. E depois tem basicamente uma mesma estrutura para as categorias de base. Isso é só para o adulto, né? Depois a gente tem tudo isso aí para as categorias de base também. Então, acho que é uma estrutura bem completa. Eu estou conseguindo, nessa temporada, trazer os treinadores das outras categorias para eles estarem também, quando eles puderem, né, de eles estarem junto comigo no adulto e de estarem vivenciando até a metodologia, tudo. Então, acho que tem um staff bem completo aí, o clube, e de recursos, eles, agora mesmo eu pedi para eles o acesso ao Synergy, ao Sport Code, né, com o Hudl, eles já estão contratando esse serviço também para que a gente possa ter, porque o Synergy, a gente tem tudo da Ball, a Ball, pelo convênio que a gente tem com a NBA, então acaba a gente favorecendo também, a gente tem o Synergy, tem todos os jogos lá. Então, acho que tem uma estrutura que a gente está conseguindo fazer uma coisa bem bacana, Dante. Oi, Túlio, você levantou a mão aí, fica à vontade. Boa noite, obrigado por te conhecer. Na verdade, são 2 perguntas. Uma em relação ao basquete feminino, né? Como que é o sistema de processo lá? Até quando você citou todos os seus auxiliares, todos eram homens. Não falei, não sei se é cultural ou religioso deles. E o sistema também dos campeonatos, sistema de transporte, distância entre os jogos do campeonato adulto e de outras bases lá, é totalmente diferente. O translado é ônibus, se é perto ou se é longe. Eu perguntei até demais, essa é a informação mesmo. Então, Túlio, assim, ó, aqui em Angola, todas as equipes elas são de Luanda mesmo. É como no Uruguai, né? No Uruguai, acho que todas as equipes são de Montevidéu. O campeonato uruguaio ele se resume de estar ali na mesma cidade. Aqui em Luanda é a mesma coisa. Então, o campeonato angolano, as equipes elas são todas aqui. Então, muitas vezes a gente vai com o nosso próprio transporte. Para a gente, né? Eles deram um carro para mim, um carro para o Diego, que nem precisava. A gente mora um na frente do outro, praticamente. Acho que ele está até escutando eu aqui na casa dele, está escutando eu falar que não precisava nem do Zoom. Então, mas eles deram um carro para cada um. A gente acaba indo junto, mas não existe um transporte coletivo da equipe, porque a gente nunca viaja, a não ser quando a gente tem que fazer uma viagem fora, por exemplo, com a Ball, aí talvez a gente se reúne em algum lugar para fazer que eles chamam de estágio, né? Que seria a gente fica como é que chama isso? Um centro de treinamento,
onde a gente fica lá e aí depois o ônibus leva a gente para o aeroporto, que foi o que aconteceu quando a gente foi para Bol. Mas, então não tem esse problema da gente sair com transporte coletivo. Bom, os assistentes meus são homens porque é uma equipe masculina, né? Então, também não... Tudo assim. O time feminino que eu conheço aqui, a maioria também são técnicos homens. Não conheço de ter nenhuma mulher aqui. Eu sei que eles têm uma equipe forte aqui, que eles até investem, que é a equipe do Inter, que eles investem, trazem jogadoras da Espanha, trazem jogadoras WNBA, eles colocam aqui, mas é uma equipe só para elas poderem jogar outros torneios também. E a seleção também é dirigida por homem, tem assistente, acho que tem uma assistente mulher, mas a maioria, porque agora também a FIBA está obrigando, né, que as equipes femininas tenham pelo menos uma assistente mulher. Então, acho que é praticamente assim, a estrutura é assim, a gente não perde muito tempo com deslocamento, porque é tudo aqui, então a gente consegue se programar bem e não tem esse desgaste. Ô, Neto, Túlio quer falar mais alguma coisa? Ok. Então, Neto, como é que, já que você falou, né, eu queria que você traçasse um quadro aí do basquetebol hoje na África, tanto no masculino como no feminino, porque a gente tem visto aí, por exemplo, no feminino, a equipe de Mali se destacando, né, em categorias de base, em adulto. Queria que você traçasse aí um quadro geral do basquetebol africano, tanto no masculino como no feminino, e engatando aí, né? Como é que você vê hoje a África no contexto mundial? Né? Que até pouco tempo a África era uma mera coadjuvante, participante, e hoje a gente vê que algumas equipes já conseguem ter um resultado um pouco melhor, né? Ô Neto, antes de tu responder aí, Dante, vou ter que dar uma saidinha, vou deixar um beijo para vocês aqui, um abração, obrigado pelo convite. Imagina. Preciso ainda falar com o pessoal aqui, tá? E queria agradecer a presença de todos aí e nos falamos em breve, tá bom? José, vou deixar com você aí, tá? Parabéns, hein? Feliz aniversário. Obrigado. Saúde e paz. Bom, o basquete africano, ele vem crescendo muito até por essa internacionalização que existe, né? Tem muitos jogadores que estão jogando fora dos seus países de origem. Então, acaba, por exemplo, você pega a Nigéria foi o único país africano, né, que jogou a Olimpíada, por exemplo, acabou terminando em 10º, mas fez um começo ali interessante, né? Até a própria preparação mesmo deles foi uma preparação, ganhou dos Estados Unidos, deu uma paulada na Argentina, treinaram praticamente lá na Califórnia, né? Por causa do Mike Brown, que é o técnico, que é assistente lá do Golden State. Então, acho que assim tá crescendo o basquete africano aqui. O que até por isso eu acredito que a NBA está investindo aqui, para que para que possa fortalecer, né, um pouco esse mundo aqui, esse continente. Eu acho que capacitar mesmo os treinadores. Eles estão trazendo muitos treinadores, muitos países têm uma proximidade com a Europa, então a gente vê aqui muito treinador espanhol, aqui eles também têm esse convívio com Portugal, então até pela língua também, então muitos treinadores que vêm ali de Portugal. Eu acho que isso aí vai ajudar. Por exemplo, a Tunísia, o treinador é um alemão, né, o Dick Baumann. Então, acho que é uma coisa que vai investindo muito, assim, eles estão investindo muito aqui no continente. Mas a gente vê, por exemplo, na Olimpíada, a Nigéria foi o único país, terminou em 10º no masculino, mas com investimento alto, né? A maioria dos jogadores jogando NBA. Agora, no Mundial, a Nigéria ficou 17º, a Tunísia 20º, 27º ficou Angola, 29º Costa do Marfim e 30º Senegal, de 32. Ou seja, já está num nível bem de médio para baixo. Foi esse último Mundial lá
da China. Agora, para esse outro aí, estão jogando o Afrobasket, eu vi as equipes muito fortes, agora nesse Afrobasket, todo mundo realmente querendo estar preparado para jogar esse próximo Mundial. Então, eu acho que está tendo um investimento aqui na África para crescer. No masculino é muito isso, né? A gente viu agora esse último Afrobasket, o campeão foi a Tunísia, que acabou jogando a final com a Costa do Marfim, que Angola é o maior vencedor, né? Como eu falei, tem 11 títulos. Depois, em segundo, vem o Egito. O Egito também tem um investimento forte. Aí tem muito dinheiro lá, então também eles estão investindo bastante. Inclusive, um dos jogadores deles, um pivô, ele estava agora lá na Summer League também, ele jogou pelo Toronto, da Summer League, voltou e jogou depois pelo Egito o Afrobasket. Acho que é um pouco desse cenário. Acho que se o continente africano eles investirem mais de usar os talentos que eles têm de uma maneira coletiva, que hoje quem ganha é o coletivo, né? Eu falo para eles muito aqui em Angola, né? Eles estavam na chave do pré-olímpico, eles jogaram lá na chave da Eslovênia, né? E aí foi, sei lá, acho que 60 pontos de diferença. Aí eu falei, cara, se olhar a foto, né, da Eslovênia e a foto de Angola, você fala, esse time não é 60 pontos mais fraco que o outro, né? Fisicamente, então, nem se fala. Você dá 30 para Angola e não dá nada para a Eslovênia. Mas é o jogo, é como o jogo é jogado hoje em dia. O jogo é jogado de uma forma muito coletiva, não é mais uma forma individual. Apesar que Angola ainda, por eu não ter aceitado ficar, né, para eu voltar para o Brasil para dirigir o feminino, eles trouxeram um técnico espanhol. E mesmo assim, é difícil colocar essa maneira de jogar. Então, eu acho que assim, o dia que a África conseguir usar o seu talento em prol do coletivo, eu acho que vai ser uma das potências. No feminino, a gente vê, por exemplo, o Senegal, né, que é o país que mais tem título aí no continente. Agora, a gente vê Mali, que vem muito bem, jogou a final agora do Afrobasket com a Nigéria. A Nigéria, nos últimos anos, é o que tem levado a maior quantidade, são os 3 últimos, né? Foi a Nigéria que acabou ganhando do Afrobasket, foi único representante na Olimpíada também, mas terminou em 11º, mas fez um jogo muito duro lá com os Estados Unidos na preparação. Então, eles têm essa condição, mas é difícil, sabe, eles conseguirem ter essa consistência. E Mali a gente vê já trazendo resultado até das categorias de base. Então a gente vê, por exemplo, Mali crescendo porque está usando as categorias de base. Eles jogaram, Mali jogou em 2018, acho, ou 2019, a final do Campeonato Mundial Sub-19 com os Estados Unidos e foi pau a pau. No masculino também. Então a gente vê. Mali agora, inclusive, o técnico, até fiquei surpreso de ver no feminino. O técnico do Mali é o Joaquim Brizuela. Não sei se você lembra, Dante. Você lembra quando a gente estava mexendo com a escola de treinadores que veio esse espanhol, chama Joaquim Brizuela, e ele é que é o técnico do Mali, que é um espanhol. E foi muito bem. Mali jogou ali duro ali com a Nigéria e acabou perdendo, mas todas as meninas que são novas, né? E a Nigéria, muitas jogadoras que jogam nos Estados Unidos, Europa, algumas que jogam em WNBA. Então, eu acho que da África são esses 2 países que vão disputar aí o pré-mundial. Quem sabe até a gente não cai na chave de um deles, né? Para jogar aí esse pré-mundial em fevereiro. E uma coisa que cara, é surreal, sabe? A gente falou, imagina, a Nigéria é 17º no masculino, 17º no mundial, 20º a Tunísia, que foi a campeã do Afrobasket esse ano. 27, Angola, que terminou em 6º. 29, Costa do Marfim, que foi a vice-campeã esse ano. E 30º, Senegal. Você vê que Senegal terminou, foi medalha de bronze. Agora você vê o Dante, olha só, eu estou falando de 32 equipes do masculino. No feminino eram 16, né? E agora são 12. Então você vê, agora a gente vai jogar, quando a gente saiu agora tem as 14 equipes do feminino que nós vamos jogar o pré-mundial, já tem as 16, aliás, né? Já tem as 16 definidas.
Dessas 16, quando você olha e fala assim, vamos tirar 4, porque são só 12. Né? Então, eles vão fazer os grupos lá, 4 vão ficar fora. Você olha e fala assim, quem que vai tirar dessas daí? Quem? Porque são... Cara, as 16 ali, você fala, cara, qualquer uma que tirar vai ser uma surpresa. Porque ou vai ser o vice-campeão africano, ou vai ser o vice-campeão, medalha de bronze, tomara que não, mas da América, sabe? A da Ásia, que pode ser a medalha de prata. Então, é difícil. O mundo do feminino parece que, assim, você não foi para o Mundial. Cara, mas para você hoje, para você ir no Mundial, é muito difícil, porque virou um torneio, o pré-mundial já virou um mundial praticamente, porque já são as 16 melhores equipes, né? Então, agora, por exemplo, a gente está com esse foco muito porque a gente sabe, por exemplo, Mali, eu vi os jogos aqui, Mali e Nigéria. Cara, são 2 timaços que você vai jogar contra eles ali e você corre o risco mesmo, principalmente a Nigéria. A Nigéria jogando um basquete assim muito físico, muito forte, muita intensidade, Mali jogando também muito bem, taticamente, sabe? É uma competição duríssima que eu acho que vai ser em fevereiro aí, vai ser uma grande competição esse pré-mundial. O Osso acabou de entrar aí, mas a gente já está caminhando para o nosso final, né? Até porque o Neto já está entrando na madrugada aí em Angola, né, Neto? São 4 horas, né, Neto? Diferença? Agora são meia-noite. Muito bom. Então, o Neto, desculpa, o Aurélio até fez uma pergunta aqui, dizendo que ele está fugindo do assunto, mas eu acho legal a gente também comentar sobre isso. Ele queria que você falasse um pouquinho da sua experiência lá no Nets. Foi bem legal. Primeiro, acho que não ia fugir do assunto, né? Tranquilo. Acho que não ia fugir do assunto, porque eu só fui para lá porque eu fui com a minha equipe aqui jogar bola. Só por isso que eu fui. O convite de eu ir lá para o Brooklyn Nets veio da campanha que eu tive com o meu time aqui na Ball, né? Porque, como o Diego falou também, a gente surpreendeu quando a gente viu, apesar de, né, o Diego falar fisicamente isso, Angola é um dos países menos físico da África. Se você olha, cara, você olha os times da Nigéria, você olha os times do Senegal, do Mali, Camarões, cara, você fala, meu Deus do céu, a gente vê os angolanos, agora, você olha os angolanos perto dos outros, que nem eu falei para você, você comparar a seleção de Angola com a seleção da Eslovênia, você fala, fisicamente, Angola ganha de 20, mas não é o que acontece, né? Então, eu só fui lá para o Brooklyn Nets por esse convite que teve da Ball, porque quem faz toda a gestão da Ball é a NBA, então eles, por essa surpresa que foi Angola e tudo, pelos relacionamentos que a gente teve durante a Ball também, a gente ficou 30 dias, né, com o pessoal da NBA na bolha, convivendo todos os dias. Então, a gente conversando lá, eles até me perguntaram, e aí chegou para o Thiago, né, e os caras falaram, tem um brasileiro aqui, Thiago, você conhece? Ele acha que pode... Porra, o Thiago falou, cara, pode vir, o cara que conheça, um cara que pode ajudar, tudo. Então, acho que foi assim, foi muito pela Ball, né? E foi uma experiência incrível, assim, porque apesar de eu já ter ido com o Flamengo, né? A gente jogou 3 jogos de pré-temporada da NBA oficial lá nos Estados Unidos e 1 no Brasil. Então, a gente jogou 4 jogos de NBA, com estrutura de NBA mesmo. Mas é totalmente diferente, porque agora eu estava fazendo parte de uma equipe da NBA, né, jogando um torneio de NBA, que é um torneio de Summer League, que é importante. Esses dias eu estava assistindo o jogo do Brooklyn e a maioria dos jogadores eram jogadores que estavam lá na Summer League, né? Eu acho que, cara, foi uma experiência muito boa para ver a mecânica, como eles trabalham. Muitas coisas, a gente às vezes acha que não tem nada muito tático, uma correria e tal, mas não é, os caras estudam demais. O dia a dia de lá era um dia a dia puxado, né? Muita gente fala assim, foi para Las Vegas, tá, cara? Eu saí praticamente no último dia lá. Os outros dias a gente trabalhou pra caramba, porque a gente tinha treino, jogo, tinha um trabalho com os treinadores de edição, eu ficava com o Thiago trabalhando, a gente ficava vendo mais em relação à defesa, então a gente estudava o adversário, a gente se reunia lá para depois poder apresentar para a equipe qual que era a proposta que a gente tinha para a defesa contra a equipe adversária. Então,
Agora, foi super produtivo. Eu vou ser bem sério, assim, estou usando muita coisa do que eu vi lá, eu estou usando aqui. Foi muito interessante mesmo. Isso, eu só fui para a NBA, não foi pelos 4 títulos seguidos do Flamengo, por ter sido campeão intercontinental, não foi por ter sido campeão invicto da Liga das Américas, não foi porque a gente jogou a bola aqui num torneio africano, né? Então, quando eu vim para a África, às vezes depois, né, pensando nisso aí, quando me chamaram lá para poder fazer parte da NBA e explicaram que era por isso, aí vem as respostas, né? Porque quando, pô, foi a primeira que o Dante fez, pô, o que vai fazer na África, em Angola? Aí, ó, fui lá para poder depois realizar um sonho de estar na NBA, né? De poder fazer parte desse staff técnico. Então, acho que assim, acho que são coisas que, sei, cada um tem a sua crença aí, mas eu tenho certeza aí que Deus coloca nos lugares para sempre me fazer ter oportunidades de aprender, de ter uma experiência e, quem sabe, depois, com isso, ajudar outras pessoas. Muito bom. Bom, gente, o horário já está avançado aqui, né, para o Neto, principalmente, e esse vídeo vai estar gravado, né, eu vou depois disponibilizar no canal. Então, eu queria agradecer a participação de todos, especialmente do Neto. O Neto sabe do carinho que eu tenho por ele, né? Do orgulho que eu tenho por ele, por ele ter se tornado essa pessoa e esse profissional extremamente competente e que está desbravando aí, né? Está abrindo novos caminhos aí, até então, que a gente nunca poderia imaginar, né? Que, de repente, um técnico, como ele falou, o Barbosa, no caso, que já teve essa experiência também, mas que foi muito rápida, mas o Neto tá marcando território aí, e isso acho que é muito importante. E a gente conhecer um pouquinho mais esse basquete, né, que muitas vezes até a gente subestima, né? O basquete africano. Não, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para o basquete africano, porque, apesar dos últimos resultados não terem sido tão bons, né, mas é um basquete que Estavam lá, né? É um basquete. Estavam lá, tem muitos países que nem lá estavam, né? Pois é, exatamente. Então, Neto, deixo com você a palavra final, agradecendo a todos aí pela presença, pelas intervenções. Vamos lá, Neto, fica com você. Eu quero te agradecer, Dante, pela oportunidade. Sabe que o carinho é recíproco, né? Tenho muito respeito. Você praticamente é ocupado por isso. O primeiro trabalho que eu tive no Paulistano foi porque eu era monitor da disciplina de basquete lá na USP, que o Dante era o professor, eu fui o monitor lá. E a gente fazia um trabalho para a comunidade, né, Dante? Para a escola de aplicação lá, e a gente tinha um serviço para a comunidade, e acabou aparecendo uma busca, né, de um assistente para a escolinha de basquete lá do Paulistano, e o Dante falou, você quer ir lá? Eu falei, pô, lógico que eu quero, pô, quero. Vamos lá, e no meu último ano, eu estava como monitor da disciplina lá, com o Dante, e já fui começar a ser assistente lá no Paulistano da escolinha de basquete, lá com o professor Alcir. E ali no Paulistano eu fiquei por 16 anos, né, Dante? E aí as coisas começaram a caminhar. Então, eu tenho uma gratidão eterna aí por você, Dante, pelo tudo que você faz. Sabe que não é à toa também que te chamei para ser meu padrinho de casamento, né? Para quem não sabe, o Dante é meu padrinho de casamento também. Então, acho que é um carinho recíproco e tem muitas coisas assim que a gente vai aprendendo, vai crescendo. Espero que possa abrir caminho aqui. Eu falava muito quando eu fui para o Japão e voltei, apesar de ter sido rápido lá, mas eu falei lá, cara, aí vai ser um lugar onde vai ter muita gente que vai se dar bem aí. Então a gente vê hoje muitos jogadores de NBA indo para lá, de Europa indo para lá. A gente vê, por exemplo, Meinse, né, que jogou no Flamengo, estava bem, agora está indo lá, está jogando lá no Japão, uma equipe está indo bem lá também. Um jogador que a gente trouxe para jogar bola com a gente, e ele falou para mim, coach, ele tinha jogado no San Antonio, no Spurs, tudo, e ele falou para mim, coach, a próxima temporada, onde você acha que eu posso ir? Eu falei, cara, você tem que ir para o Japão. Se você for para o Japão, você vai se dar bem. E ele acertou lá um contrato no Japão. Eu acho que, assim, são coisas que vão aparecendo que a gente vai aprendendo. E aqui na África também é a mesma coisa. Eu acho que aqui tem muitas oportunidades. E uma das coisas que eu tenho aprendido e estou procurando vivenciar muito é ver muito mais as possibilidades que as limitações. Às vezes a gente fica muito fechado, né, em algumas coisas, pensando muito mais, mas isso e aquilo, a gente acaba não vendo as possibilidades. Eu acho que aqui, quando fala assim, você vai para a África, todo mundo falou, né? Você vai para a África, é a mesma coisa que falaram, pô, você vai para o feminino.
e de repente a gente foi campeão pan-americano no feminino, a gente conseguiu 2 medalhas de bronze lá na AmeriCup, está disputando de novo um pré-mundial. E aqui na África a mesma coisa, jogar um torneio lá da NBA, que acabou me levando lá para a Summer League. Então, assim, são muitas coisas que é importante a gente ver muito mais essas possibilidades do que as limitações. Acho que é uma experiência grande, que espero que essa experiência eu consiga exatamente isso, seja para quantas pessoas forem, mas vocês que estão aí, eu quero tentar transmitir para vocês, né, toda essa vivência, para que isso possa ser útil de uma certa forma, né? Hoje, eu vou ser bem sincero assim, além do basquete, que eu acho que é muito importante, é uma ferramenta fundamental para a minha profissão, mas eu tenho estudado muito o ser humano, né? Porque, se for ver, é a matéria-prima daquilo que eu tenho que aplicar. Eu só saber basquete, mas esse basquete, quem que vai usar isso aí? São pessoas. Então, eu tenho procurado trabalhar muito em entender melhor as pessoas. Eu acho que aqui está sendo uma experiência fundamental, de vida mesmo, porque, vou te falar, não é fácil. A gente está no meio da pandemia, vamos dizer que é claro que está diminuindo muito, mas no meio da pandemia, estou na África, né, onde os recursos não são tantos assim, estou sozinho, sem minha família, estou eu, Diego, praticamente aqui. Então, acho que toda a oportunidade que tem da gente passar essa experiência, que se eu olhar todas essas coisas, aqui fala muito, se você olhar lá, você vai ver, tem pouquíssimos casos de Covid aqui. É que as pessoas aqui morrem de tanta coisa, que acho que a Covid, acho que nem passa. Então, quando a gente começa a viver tudo isso, a gente começa a ver muito mais as possibilidades do que as limitações. Então, eu quero passar um pouco isso para quem pergunta para mim. Então, quando o Dante veio falar comigo, eu não pensei meia vez para poder falar, porque eu acho que é importante, né, para nós treinadores, ou para nós pessoas que somos ligados ao basquete no Brasil, da gente poder fazer alguma coisa melhor, a gente ter uma expectativa melhor, né? A gente poder... Tem muita coisa boa acontecendo, né? Tanto no masculino quanto no feminino no Brasil. Então, a gente tem que abrir um pouco a nossa mentalidade para que a gente veja muito mais as possibilidades que as limitações. Então, eu quero agradecer, Dante, por essa oportunidade que você me deu, de eu poder contar um pouco como são as coisas aqui. Espero que eu tenha deixado alguma coisa boa aí para vocês. E estou sempre à disposição, vocês têm meu contato, estou sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem, a gente está se falando. Valeu, então, Neto, parabéns aí por toda a trajetória, né, e mais uma vez aí por estar contribuindo para o basquete. Oi. Oi, é Carlos. Oi, desculpa, oi, Neto. Imagina, desculpa, boa noite, seu Osso. Tudo bem? Tá bom. Eu estava curtindo o meu Pinheiros, ganhou 3 vezes do seu paulistano, Neto. Ganhou agora de novo? Ganhou agora de novo. Então fechou 2-0? Fechou 2-0. Semifinal, então. Parabéns. Parabéns. Molecada. Resultados muito bons. LDB, mais uma vez, aí 2-0 no paulistano. Essa temporada ficou muito boa. Parabéns, parabéns. Com jogadores jovens, com treinador jovem. Parabéns. Sem dúvida. Parabéns. Eu gostei também. Mas desculpe, Neto. Agora peguei o final e fiquei agora com saudades. Vou mandar o Dante me mandar, que eu quero ouvir inteiro isso aí. Quando o senhor quiser também, quando o senhor quiser, o senhor pode me chamar aqui, a gente conversa sem problema. Eu só queria dizer que o Pinheiro sempre teve bons treinadores. Principalmente na base, né, Dante? E o bacana é o seguinte, o Beco, que trabalhou 20 anos no Pinheiros, está de comentarista num torneio lá do Flamengo Unifacisa. Da Unifacisa. Né? Que bacana. Bacana isso. Desculpa, hein, pessoal. Imagina. Prazer, seu Osso. Você está sempre bem-vindo. Então tá bom, pessoal. Grande abraço. Um abraço para todos aí, Neto. Mais uma vez, brigadão aí, valeu. Tudo de bom. Dá um obrigado, abraço no Túlio, Diego, Carlão, aí, Luciano. No Diego. Obrigado a todos, Aurélio. Muito obrigado. Abraço, obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Tchau.